de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 9. A distância entre Suez e Aden é exatamente de 310 milhas. E o regulamento da companhia concede aos seus paquetes um prazo de 138 horas para a percorrer. O Mongólia, cujos fogos estavam ativamente atiçados, andava de modo a antecipar a chegada regulamentar. A maioria dos passageiros embarcados em Brindisi tinham quase todos a Índia por destino. Uns dirigiam-se a Bombay, outros a Calcutá, mas via Bombay porque, desde que uma linha férrea atravessa em toda a sua largura a Península Indiana, não é mais necessário dobrar a ponta de Ceilão. Entre estes passageiros do Mongólia, contavam-se diversos funcionários civis e oficiais de todas as graduações. Destes, uns pertenciam ao exército britânico propriamente dito, outros comandavam as tropas indígenas dos cipaios, todos bem pagos, mesmo atualmente, quando o governo assumira os direitos e os encargos da Companhia das Índias. Subtenentes a 7.000 francos, brigadeiros a 60.000 e generais a 100.000. O pagamento dos funcionários civis é ainda mais elevado. Os simples assistentes no primeiro grau da hierarquia recebem 12.000 francos. Os juízes, 60.000. Os presidentes de corte, 250.000. Os governadores, 300.000. E o governador-geral, mais de 600.000 francos. Portanto, vivia-se bem a bordo do Mongólia, nesta sociedade de funcionários, aos quais se misturavam alguns jovens ingleses que, com o seu milhão no bolso, iam fundar ao longe estabelecimentos comerciais. O purser, o homem de confiança da companhia, o igual do capitão do navio, fazia as coisas suntuosamente. No café da manhã, no almoço das 2, no lanche das 5:30 e no jantar das 8. As mesas vergavam sob os pratos de carne fresca e das iguarias fornecidas pela despensa do paquete. As passageiras, havia algumas, mudavam de toalete 2 vezes por dia. Tocava-se música, dançava-se até, quando o mar o permitia. Mas o Mar Vermelho é muito caprichoso e frequentemente mau, como todos os golfos estreitos e compridos. Quando o vento soprava, quer da costa da Ásia, quer da costa da África, o Mongólia, longa fuselagem a hélice, pego pelo vento nas laterais, balançava de um modo apavorante. Então, as damas desapareciam, os pianos se calavam, cantos e danças cessavam ao mesmo tempo. E, contudo, apesar do vendaval, apesar da vaga, o paquete, impelido por sua máquina poderosa, corria célere em direção ao estreito de Bab el-Mandeb. Que fazia Phileas Fogg durante este tempo? Poderiam
julgar que, sempre inquieto e ansioso, se preocupava com as mudanças de vento prejudiciais ao andamento do navio, com o embate desordenado das ondas que poderiam ocasionar um acidente à máquina. Enfim, com todas as avarias possíveis que, obrigando o Mongólia a atracar em algum ponto, comprometessem sua viagem? Que nada, ou pelo menos, se este gentleman pensava em tais eventualidades, nem deixava transparecer. Era sempre o homem impassível, o membro imperturbável do Reform Club, a quem nenhum incidente ou acidente poderia surpreender. Não parecia mais emocionado do que os cronômetros do navio. Era raramente visto sobre o convés. Não se importava a mínima em observar este mar vermelho, tão fecundo em recordações, teatro das primeiras cenas históricas da humanidade. Não vinha reconhecer as curiosas cidades semeadas em suas bordas, e das quais a pitoresca silhueta se descortinava algumas vezes no horizonte. Nem sequer sonhava com os perigos deste Golfo Arábico, do qual os antigos Estrabão, Arrien, Artemidoro e Drise sempre falaram com assombro, e no qual os navegadores não se aventuravam jamais em outros tempos sem antes ter consagrado sua viagem por sacrifícios propiciatórios. O que fazia, pois, este excêntrico, aprisionado no Mongólia? Em primeiro lugar, fazia suas 4 refeições diárias sem que nunca o balanço ou a arfagem pudessem desarranjar uma máquina tão maravilhosamente organizada. Depois, jogava whist. Sim, ele tinha encontrado parceiros tão ardorosos quanto ele. Um coletor de impostos que se dirigia ao seu posto em Goa, um ministro, o reverendo Decimus Smith, que regressava a Bombay, e um general de brigada do exército inglês, que retornava ao seu corpo em Benares. Estes 3 passageiros tinham, pelo whist, a mesma paixão que Mr. Fogg e jogavam por horas inteiras, não menos silenciosamente do que ele. Quanto a Passepartout, o mal do mar não tinha nenhum efeito sobre ele. Ocupava uma cabine de frente e comia, ele também, conscienciosamente. É preciso dizer que, decididamente, a viagem feita em tais condições não lhe desagradava. Tirava partido dela, bem nutrido, bem alojado, via países e, ademais, afirmava a si próprio que toda esta fantasia acabaria em Bombay. No dia seguinte ao da partida de Suez, 10 de outubro, não foi sem certo prazer que reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha se dirigido ao desembarcar no Egito. Não me engano, disse,
abordando-o com o seu mais amável sorriso. Não foi o senhor quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? Realmente, respondeu o detetive. Reconheço, é o criado daquele inglês extravagante. Precisamente, senhor Fix. Senhor Fix, respondeu Passepartout. Encantado em reencontrá-lo a bordo. E para onde vai? Mas, como você, para Bombay. Ótimo! Já fez esta viagem antes? Diversas vezes, respondeu Fix. Sou um agente da Companhia Peninsular. Então conhece a Índia? Mas, sim, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito. E é curiosa esta Índia. Muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes bailarinas. Espero que tenha tempo para visitar o país. Espero que sim, senhor Fix. Bem compreende que não é permitido a um homem são de espírito passar a vida saltando de um paquete para uma estrada de ferro e de uma estrada de ferro para um paquete sob pretexto de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não, toda esta ginástica cessará em Bombaim, nem duvide disso. E Mr. Fogg? Passa bem? Perguntou Fix, com o tom de voz mais natural do mundo. Muito bem, senhor Fix, muito bem, eu também. A propósito, como um ogo que tivesse jejuado, eu ardo mar. E o seu patrão? Não o vejo nunca no convés. Jamais, ele não é curioso. Sabe, senhor Passepartout, esta pretensa viagem em 80 dias bem que poderia ocultar uma missão secreta. Ou uma missão diplomática, por exemplo. Palavra, senhor Fix, não sei de nada, juro, e na verdade não daria meia coroa para saber. Desde este reencontro, Passepartout e Fix conversaram muitas vezes. O inspetor de polícia tinha interesse em ficar íntimo do criado do Sr. Fogg. Poderia lhe ser útil. Por isso, oferecia-lhe com frequência no bar-room do Mongólia alguns copos de uísque ou de pale ale que o bom moço aceitava sem cerimônia e que até retribuía para não ficar para trás. Achava, pois, este Fix um gentleman muito simpático. Enquanto isso, o paquete avançava rapidamente. À 13, avistaram Moca, que apareceu com seu cinturão de muralhas em ruínas, por sobre as quais se destacavam algumas tamareiras verdejantes. Ao longe, nas montanhas, estendiam-se vastos campos de cafezais. Passepartout ficou entusiasmado ao contemplar esta cidade célebre e até achou que, com estes muros circulares e um forte desmantelado em formato de ança, parecia uma enorme meia-taça. Durante a noite seguinte, o Mongólia franqueou o estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome árabe significa Porta das Lágrimas. E, no dia seguinte,
14, fazia escala em Steamer Point, a noroeste da enseada de Aden. Era aí que ele deveria refazer suas provisões de combustível. É questão séria e importante a alimentação da fornalha dos paquetes e a tais distâncias dos centros de produção. Só para a Companhia Peninsular é uma despesa anual que monta a 800 mil libras, 20 milhões de francos. Foi preciso, com efeito, estabelecer depósitos em diversos portos e, nestes mares longínquos, o carvão sai por 80 francos a tonelada. O Mongólia tinha ainda 650 milhas pela frente antes de chegar a Bombém e deveria demorar-se 4 horas em Steamer Point para encher seus paióis. Mas esta demora não poderia, de modo algum, prejudicar o programa de Phileas Fogg. Estava prevista. Além disso, o Mongólia, em vez de chegar a Aden dia 15 de outubro, somente pela manhã, entrou ali dia 14 à noite. Era um ganho de 15 horas. Mr. Fogg e o seu criado desceram à terra. O gentleman queria vistar seu passaporte. Fix seguiu, sem ser notado. Preenchida a formalidade do visto, Phileas Fogg voltou ao navio para recomeçar sua partida interrompida. Passepartout, esse flanou, segundo seu costume, por entre essa população de somalis, banianos, parsis, judeus, árabes, europeus, que compunham os 25 mil habitantes de Aden. Admirou as fortificações que fazem desta cidade o Gibraltar do Mar das Índias e as magníficas cisternas nas quais ainda trabalhavam os engenheiros ingleses, 2000 anos depois dos engenheiros do rei Salomão. Muito curioso, dizia consigo Passepartout, voltando para bordo. Estou percebendo que não é inútil viajar se quisermos ver coisas novas. Às 6 horas da tarde, o Mongólia revolvia com as pás de sua hélice as águas da enseada de Aden e pouco depois corria sobre o Mar das Índias. Concedia-se-lhe 68 horas para fazer o trajeto entre Aden e Bombém. Além disso, o mar indiano lhe foi favorável. O vento conservava-se no noroeste. As velas vieram em auxílio do vapor. O navio, melhor apoiado, balançou menos. As passageiras, com toaletes frescas, reapareceram sobre o coberta. Os cantos e as danças recomeçaram. A viagem realizou-se, portanto, nas melhores condições. Passepartout estava encantado com o amável companheiro que o acaso lhe tinha procurado na pessoa de Fix. No domingo, 20 de outubro,
Por volta do meio-dia, avistou-se a costa indiana. 2 horas depois, o piloto subia a bordo do Mongólia. No horizonte, um segundo plano de colinas perfilava-se harmoniosamente sobre o fundo do céu. Logo, os renques de palmeiras que ocultam a cidade destacaram-se vivamente. O paquete penetrou nesta enseada formada pelas ilhas Salsette, Colaba, Elefanta, Butcher e às 4h30 acostava no cais de Bombay. Phileas Fogg acabava então a sua 33ª partida do dia e seu parceiro e ele, graças a uma manobra audaciosa, tendo feito as 13 vasas, terminaram esta bela travessia com um grande slam admirável. O Mongólia só deveria chegar em 22 de outubro a Bombay. Ora, chegava dia 20, um ganho de 2 dias que Phileas Fogg anotou metodicamente em seu roteiro na coluna dos lucros. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!